Olá, eu sou a doutora Flávia Mambrini e esse é mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não nos segue, curte lá, se inscreve no canal. E hoje nós estamos no quarto episódio da série sobre terapia de reposição hormonal. E hoje vamos discutir sobre contraindicações da reposição hormonal. Então, vem comigo. Contraindicações da terapia de reposição hormonal. Esse é o tema do nosso vídeo e também é um tema muito esperado, né? Porque a gente fica com medo. Eu posso usar o hormônio, não posso usar, eu devo, não devo, né? Então vou esclarecer um pouco mais sobre isso para vocês. Se você ainda não assistiu aos outros vídeos da série, esse é o quarto da nossa série de terapia de reposição hormonal. Então, olha lá, acessa ali a nossa playlist que vocês vão estar achando, tá bom? Então, para a gente entender as contraindicações, vamos entender primeiro um pouquinho qual que é o objetivo da terapia de reposição hormonal? Isso é super importante. Então, o principal objetivo da terapia hormonal na menopausa, gente, ele é melhorar a nossa qualidade de vida, aliviando ou eliminando os sintomas da menopausa. Vamos entender um pouquinho também. Sintomas da menopausa com a terapia de reposição hormonal, ele não vai ser eliminado de uma vez por todas. Então a gente vai aliviar, melhorar alguns. Não adianta a gente pensar, nossa, eu vou ali usar um hormônio e vou voltar a ser tipo 30 anos. Não é isso, tá? Mas ele melhora muito a qualidade de vida. Então, qual que é o objetivo? Melhorar a sua qualidade de vida. Então, ela é uma escolha individual, motivada pela melhoria da qualidade de vida e prioridade de saúde, e ela envolve múltiplos fatores adicionais, como a sua idade, se você está ali entre 50 e 59, o tempo da última menstruação, se você está entre os 10 primeiros anos, se você teve o risco de tromboembolismo, se você já teve um AVC, uma doença isquêmica do coração, um infarto, um câncer de mama, um câncer de endométrio. Então, a decisão de iniciar essa terapia, né, e selecionar ali qual hormônio, vai ser muito individual. E a gente vai levar em consideração a tua qualidade de vida, se você pratica exercício, se você se alimenta bem, né? E quais as ameaças ali potenciais para a gente ponderar esses riscos. Então, quais são hoje, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e de Ginecologia, quais são as indicações? Alívio dos sintomas da menopausa, tá? Principalmente os sintomas vasomotores, o fogacho moderado a grave que destrói a qualidade de vida da pessoa. Conservação do trofismo vaginal, principalmente os sintomas da síndrome geniturinária da menopausa. Então, melhora da secura vaginal, melhora da sexualidade, melhora daquela poliúria, da urgência urinária. Então, imagina, a mulher, ela vai dormir. De repente, ela tem que ficar acordando 2, 3 vezes à noite para fazer xixi. E aí, gente, é terrível, porque ou você acorda porque tem um fogacho, ou você acorda porque você quer fazer xixi. A hora que você vai fazer xixi, não é aquele xixizão, é um xixizinho. Você fala, não acredito que eu tive que vir fazer xixi por conta disso. Então, acaba tendo aquela urgência urinária. O que a gente vê também? Uma vaginite recorrente, sempre está ali com uma infecção vaginal ou mesmo cistite. Então, quantas mulheres eu atendo? Doutora, eu tive nesse ano 6 infecções urinárias. Gente, isso não é normal. A gente tem que estar tratando. Quais outras indicações? Preservação dos ossos. Então, a osteoporose, a gente vai ter ela atua como prevenção e tratamento, sobretudo, principalmente ali até os 60 anos. A terapêutica ela é eficaz na prevenção da perda de massa óssea, inclusive, meninas, em doses ultra baixas, e também na redução da incidência de fraturas. Qual outra indicação? Menopausa prematura, menopausa precoce, que é o que a gente chama de insuficiência ovariana primária. O tratamento ele deve começar o quanto antes, se não for por um câncer, não foi por um câncer de mama, um câncer de endométrio,
O quanto antes você descobriu que está na menopausa precoce, você tem que começar a tratar. E pelo menos até os 51 anos de idade. E a última indicação, ela é a melhora do bem-estar geral. Então, se você não tem sintomas de menopausa, não está sentindo nada, tá tudo bem, não tem indicação de estar usando, ok? Entendidos isso, vamos para as contraindicações. Então, primeiro, presença de tumores que dependam de estrogênio ou de progesterona, né? No meu caso, eu tive o câncer de mama, ele foi dependente de estrogênio e progesterona. Então, não posso usar nenhum dos dois. Então, mama e geralmente endométrio. Endométrio é aquela camadinha interna do útero. Então, imagina, tem o útero e aquela camadinha de dentro, tá bom? Então, é um câncer ali, não é câncer no colo do útero, que a gente vê pelo Papa Nicolau, são cânceres diferentes. O do colo do útero não tem nada a ver com a reposição hormonal. O do dentro, sim. Então, esse é o primeiro. Segundo, sangramento uterino anormal não diagnosticado. Então, você está sangrando, você já menopausou, passou 3 anos da menopausa, 5 anos da menopausa e está sangrando, começou a sangrar. A gente tem que entender. Às vezes, a mesma reposição hormonal pode ser que sangre um pouquinho, pode ser que seja uma atrofia, tá? Pode ser um pólipo, pode ser um tumor. Então, a gente tem que identificar o que está acontecendo antes de entrar com qualquer hormônio. Terceiro, alto risco de tromboembolismo venoso. Então, se você tem uma trombofilia, se você já teve trombose, se você já teve uma trombose pulmonar, é contraindicado, tá bom? Quarto, hipertensão arterial que não está controlada. Aquela hipertensão arterial com muito difícil controle. Então, a gente vai ter que controlar tudo isso e ver se tem indicação junto com o cardiologista de estar usando ou não. Quinto, história pregressa de infarto do miocárdio, que é um infarto, um AVC, uma angina, uma doença coronariana instável. Então, doenças do coração, nesse caso, não tem indicação. Sexto, uma doença hepática ativa. Então, uma insuficiência hepática grave é uma gordura no fígado muito grave, principalmente se a terapia de reposição hormonal ela for via oral. A via transdérmica, a gente vê que se você tem uma gordura no fígado mais leve, ela não é uma contraindicação. E a gente tem também uma contraindicação para a terapia do estrogênio, é um tumor que chama meningioma. Então, elas entram nessas contraindicações. Mas a gente tem as nossas precauções. Então, a gente tem uma história sugestiva, mas não comprovada de tromboembolismo que já ocorreu, tá muito obesa, fuma, vai entrar com a terapia de reposição, mas a pessoa ela vai passar por uma cirurgia que vai ter que ficar imobilizada há muito tempo, a gente não vai prescrever. Quem tem aquelas varizes muito grossas, ela tem uma situação mais fácil ali de favorecer ali um tromboembolismo. Quando tem uma mama com uma lesão ali suspeita que está em acompanhamento, então é muito importante, ela não é uma contraindicação, mas a gente vai ter que falar com o mastologista, tirar uma opinião, ver o que seria melhor para você nesse caso. Miomas, eles não são contraindicações, mas, por exemplo, é uma pessoa que ela tá com muitos miomas, tá naquela fase ali que ainda tá sangrando, tá? Então a gente vai ter que pensar muito bem que tipo de hormônio que vai usar. Cistos de ovário, já tá na menopausa há muito tempo e apareceu um cisto de ovário, tá? Ou antes da gente prescrever, sempre a gente vai ter que fazer os exames. Aí descobre um cisto de ovário grande, então aí não entraria com a reposição. Então sempre individualização, sempre terapia hormonal, se ela é feita de uma forma ética, de uma forma correta, com os cuidados, individualizando, ela se torna muito mais benéfica do que maléfica. Então, os esquemas e as vias de administração, eles devem ser discutidos, devem ser alinhados juntamente com vocês. Então, a relação médico-paciente, ela é super importante. Isso até traz também uma boa adesão ao tratamento, porque a gente vê que a adesão ao tratamento ela é muito ruim quando não tem uma relação de confiança, o que acaba não dando tanto os benefícios para os pacientes. Então, assim como as situações
dessa insuficiência ovariana, tá? Sejam elas fisiológicas, que a gente acontece com a idade, cirúrgico, por exemplo, a gente tem que estar pensando. O estrogênio, então, a gente usa ele num jeito mais específico, ele isoladamente, praticamente em mulheres que já não têm o útero, tá? Mas hoje a gente sabe que a progesterona ela tem outros benefícios. A progesterona também tem algumas questões. Hoje a gente tem as proteínas mais naturais, as progesteronas micronizadas, que além dela fazer essa proteção do endométrio também, ela vai estar protegendo melhora de sono, melhora de humor. E aí a gente vai ter os tipos. Então vamos usar ali o esquema cíclico ou o esquema contínuo. Então tudo isso daí a gente vai ser muito individualizado. Então geralmente no consultório eu tenho experiência muito mais com o esquema contínuo, mesmo porque, gente, nessa vida corrida, imagina a mulher, não, ó, tantos dias do mês vai usar uma coisa, depois vai usar outra. Não dá. A adesão se torna muito pequena. E aí a gente vai discutir questões sobre se ela tinha muito TPM, se ela tinha enxaqueca, se ela tinha muita cólica. Então, tudo isso daí se torna muito importante para a gente decidir o que a gente vai fazer e o que a gente não vai tá usando. A via oral ela é contraindicada ali no caso de hipertensão arterial, na parte que eu já falei da esteatose hepática, quando a pessoa ela tem um aumento muito grande de triglicérides, se ela tem doença da vesícula biliar. Então, a via que a gente vai escolher os hormônios é muito importante. E outra questão também bem interessante é que a via oral, ela aumenta o risco de trombose, diferente da via transdérmica, tá? Então, a via transdérmica, ela diminui muito esse risco de trombose. Então, quando a gente prioriza e individualiza vocês, os medicamentos, as vias, tudo se torna muito mais tranquilo. E a gente vai monitorar isso, né? Então, fui lá, passou aqui comigo, e agora eu volto ano que vem? Não é por aí. Então eu vou te ver um pouquinho mais de perto, vamos ver, vamos ajustar a dose. A gente sempre vai começar com a menor dose possível. E aí a gente vai estar reavaliando. Vamos reavaliar agora mais de perto, depois avalia, passa mais um tempinho. Tem que estar fazendo os exames de imagem, que são super importantes, a mamografia, o ultrassom de mama. A gente vai fazer um ultrassom de abdômen total, vamos ver vesícula, fígado, tudo. Fazer um ultrassom transvaginal. Os exames de sangue que são super importantes, a gente vai estar dosando toda a parte ali que muda com a menopausa, então a tireoide, as vitaminas, a parte dos hormônios mesmo. Outro exame muito importante é a densitometria óssea, porque tem uma osteoporose. A gente vai ter que agir de acordo com aquilo. Então, os exames de imagem e sangue também são bem importantes. Então, vamos só recordar. As contraindicações absolutas, elas são representadas por sangramento vaginal anormal não diagnosticado, distúrbio tromboembólico ativo, o infarto agudo do miocárdio, um câncer de mama ou câncer de endométrio, tá? Suspeita ou ativo, uma doença hepática ativa e alterações hepáticas anormais. Então, basicamente são esses, tá bom? Então, se você não tem nenhum desses, você tá entre a idade certa, 10 anos depois que menopausou, ou entre 50 e 59 anos, você tá super apta para estar usando e tem sintomas, né? Porque a menopausa, a terapia de reposição hormonal, ela vai te aliviar, melhorar esses sintomas. Combinado? Deu para entender, gente? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui pra gente. Todas as respostas serão respondidas lá nos shorts. Então corre lá para os shorts para ver. Tem várias caixinhas de pergunta lá, que às vezes a sua dúvida já pode ter lá a resposta. Compartilha com as suas amigas, curta de novo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E vem comigo para o próximo vídeo.